Oi, crianças, bom dia, tudo bem com vocês? Tudo jóia? Hoje, na nossa aula de ciências, vamos falar sobre o coronavírus, né? Esse problemão que está acontecendo aí no mundo, é o maior motivo do nosso isolamento. E vamos trabalhar o que é um vírus, né? Como ele contagia as pessoas, como que o nosso corpo é transformado por conta da presença de um vírus. Então, o nosso tema de hoje é coronavírus, que é conhecido, né, esse que está acontecendo no mundo, Covid-19. Covid-19. 19 porque apareceu no final do ano passado. E é coronavírus porque esse vírus lembra uma coroa. Aqui a imagem dele é uma imagem de computador. Nós vemos uns espinhos aqui, eu vou explicar por que isso. Então, a aula de hoje é sobre coronavírus. E eu quero que vocês não tenham medo. Se vocês têm medo, não precisa ter medo. Embora seja uma coisa relativamente nova, a ciência já conhecia esse coronavírus. Então, o Covid-19 é uma mudança, uma variação do coronavírus, que é conhecido desde a década de 60. Só que o vírus, como nós vamos ver, sofre mudanças, transformações. Então, a nossa aula de hoje tem 4 objetivos. Primeiro, então, é compreender a estrutura e a função dos vírus. O que é um vírus? Do que ele é formado? Quais são os seus componentes, etc. Segundo objetivo, compreender a estrutura e a função das células. Células são pedacinhos bem pequenininhos que formam o nosso corpo, também as plantas, e é a célula que será infectada pelo vírus. Nós vamos entender então o que é um vírus e o que é uma célula e entender como o vírus ataca a célula. Depois vamos falar sobre prevenção, de que forma podemos nos proteger do vírus. Tudo bem? Pode passar. Então vamos lá. O que é um vírus? Organismos muito simples e pequenos, formados por uma cápsula de proteína que tem por finalidade guardar seu material genético. Então, um vírus, vou pegar esse aqui, que ataca bactérias. Esse vírus ele é formado, então, por uma cápsula de proteína. O que é proteína? Proteína é uma substância formada por moléculas. Todos os seres vivos têm proteína. E as plantas também. Quando você come um ovo, uma carne de vaca, por exemplo, ali tem muita proteína. Precisamos das proteínas, os músculos, etc. Então, um vírus ele é formado por uma cápsula de proteína. Está aqui a cápsula. O nome dessa cápsula no vírus é capsídio. E o segundo elemento do vírus é o que está dentro da cápsula, que se chama DNA ou RNA, ou os dois. DNA, RNA, ou os dois, que está dentro do núcleo, é um material genético. É um material genético. Nós também temos material genético. Vou falar logo dele. Então, a estrutura do vírus é essa. Material genético dentro do núcleo. Capsídio, que é o que envolve o núcleo. Geralmente tem um envelope, que eu vou mostrar aqui agora. Nesse caso, esse vírus, ele tem uma cauda e uns pezinhos. São fibras, onde o vírus usa dessas perninhas para pousar sobre as bactérias. Agora, olha esse vírus, que é mais comum e muito semelhante ao coronavírus. Também tem o material genético, que está aqui dentro do núcleo. Esse material genético, como eu falei para vocês, pode ser DNA, RNA ou os dois ao mesmo tempo. Depois do material genético, nós temos o capsídio, que é essa bolsinha que carrega dentro o material genético. Essa bolsinha
formada de proteína. E depois nós podemos ter um terceiro elemento que é o envelope, está aqui, o envelope, essa partinha aqui laranja. Esse envelope, ele existe em alguns vírus, porque quando o vírus infecta uma célula, ele entra dentro dela. E quando ele geralmente sai com o material da célula, que é uma gordura. Por isso, lavar as mãos com sabão, porque o sabão tem o poder de destruir essa gordura e matar o vírus. Pode passar. Esse aqui é o coronavírus em microscópio. Aqui, aqueles espinhos, tá vendo? Que o vírus usa para poder pousar na célula. Espinhos de proteína, também chamados de espículos. Nós temos aqui o envelope, dentro dele, não dá para ver, tem o capsídeo e dentro o material genético. Pode passar. Bom, é o seguinte, eu disse, se você pegar sabão, água e sabão e lavar as mãos, você pode destruir o vírus, né? Porque você rompe esse envelope formado de gordura. Mas tem uma coisa, vírus, para alguns estudiosos, não é um ser vivo. Por que não é um ser vivo? Porque ele depende de um hospedeiro, depende de um corpo, de uma pessoa para se reproduzir, para se multiplicar. Um vírus solto não faz nada, nem se locomove. Ele precisa de um hospedeiro, precisa de um ser humano. Por isso, muitos estudiosos não consideram vírus ser vivo. Outros estudiosos consideram vírus um ser vivo. Por quê? Porque uma vez que eles estão dentro do nosso corpo, eles se multiplicam, eles até sofrem mudanças, como o nosso coronavírus, que sofreu uma mudança, uma evolução. Por isso é difícil de pegar esse vírus. Bom, de qualquer forma, um vírus, sendo um ser vivo ou não sendo um ser vivo, ele é um organismo acelular. Acelular significa não tem célula. Ele não tem esses pedacinhos bem pequenininhos que tem dentro de nós, que produzem energia. Eles, então, como não tem célula, eles são parasitas obrigatórios. Precisam de uma célula hospedeira. Precisam entrar numa célula para se multiplicarem, se desenvolverem. Os vírus, então, sendo parasitas, são agentes infecciosos. O que é um agente infeccioso? Promove infecção. O que é uma infecção? A invasão de um vírus, o seu desenvolvimento e sua multiplicação. Quais são os sintomas? As viroses que conhecemos, gripe, resfriado, problemas intestinais. No caso do coronavírus, problemas respiratórios, febre, tosse, são sintomas de uma gripe. Pode passar. Bom, eu falei para vocês então que o vírus é formado por uma estrutura de proteína, uma cápsula, e dentro dele tem um material genético, que é a vida do vírus, ou, não sendo um ser vivo, são todas as informações que ele tem sobre ele, sua natureza. E o vírus invade, infecta uma célula que está dentro de nós. O que é uma célula? Aqui está. Uma célula é o menor pedacinho, a menor unidade dos seres vivos que manifesta vida, que produz vida, energia. Célula é a menor parte dos seres vivos que manifesta vida, ela tem uma estrutura e função bem definidas. Isso é uma célula, um desenho, vou mostrar para vocês já uma célula no microscópio. Nós temos um núcleo, temos um citoplasma e temos uma membrana.
Todos os seres vivos possuem células, sejam eles animais ou vegetais, as plantas. Pode passar. Essa é uma célula em microscópio. Aqui está a membrana plasmática. Aqui está o citoplasma e aqui está o núcleo. Vamos analisar pedacinho por pedacinho. São 3: núcleo, citoplasma e membrana. Pode passar. O núcleo é esse centro da célula que carrega o material genético. Função do núcleo: responsável por todas as atividades da célula. Guarda o material genético que, por sua vez, como um gerente de fábrica, coordena e comanda todas as funções da célula. Você tem olhos azuis, castanhos, você tem a pele clara, a pele escura, o seu tamanho, tudo o que você é, tudo está aqui no material genético. Nós temos um material genético chamado de DNA. Esse DNA é responsável por todas as informações sobre nós. Nós recebemos esse material genético dos nossos pais, então ele é hereditário. Por isso nos assemelhamos aos nossos pais. Porque esse material genético que nós temos, que carrega as nossas informações, ele vem dos nossos pais. Então, o núcleo tem a coisa mais sagrada do ser humano, mais importante, que é o seu material genético. Tudo o que ele está aqui dentro, na forma de uma molécula, que é o DNA. Pode passar. O segundo elemento, a segunda parte da célula, é o citoplasma. Naquela primeira imagem, a gente não via, mas agora, se você prestar atenção, existem outros elementos dentro do citoplasma, que é como uma gelatina. Sendo um líquido gelatinoso, está relacionado à respiração celular e à produção de energia. Então, o citoplasma, ele tem dentro dele organelas. Essas organelas, elas são responsáveis pela respiração da célula e pela produção de energia. Quando você come, o nosso aparelho digestório digere o alimento, esse alimento vai para o sangue e o sangue alimenta as células. O alimento cai dentro aqui do citoplasma, o alimento que comemos, e o citoplasma transforma isso em energia, em movimento. Por isso que você pode brincar e estudar. Tudo bem? Então esse é o segundo elemento, a segunda parte da célula. Falamos do núcleo, material genético. Agora citoplasma, onde acontece a produção de energia. Terceiro elemento. Bom, a célula tem que estar envolvida por alguma membrana plasmática. Função: sendo uma estrutura que delimita a célula, ela controla o que entra e o que sai. Por exemplo, o alimento que entra na célula passa pela membrana. Imagina você, se não existisse membrana, o núcleo, o citoplasma ia se perder no nosso corpo. Tudo bem? Pode passar. Bom, falamos do vírus, depois da célula. Agora vamos entender como é que o vírus entra na célula, como é que ele infecta uma célula. O vírus, ele entra em nosso corpo de que forma? Através da mucosa da boca, do nariz e dos olhos. Quando o vírus entra no nosso corpo, por meio dos olhos, boca ou nariz, ele se liga às células da mucosa, do fundo do nariz e da garganta. Diz o especialista, essa é a transmissão mais comum do coronavírus. Mucosa do nariz e da garganta. Pode passar.
Aqui está uma pessoa espirrando e o espirro da gente traz gotículas contaminadas. No caso, se ele estiver contaminado, essas gotículas elas podem passar para as pessoas, podem passar por uma maçaneta de porta, por uma porta, um corrimão. Aí você vai lá e põe a mão. Só pôr a mão não basta. Você tem que pegar a mão e levar até a mucosa dos olhos, do nariz ou da boca. Só assim acontece o contágio, a transmissão. Do contrário, o vírus, se cai na maçaneta, passa um tempo, ele perde a sua capacidade de contágio. Pode passar? Essa criança, não sei se está com corona, espero que não, mas olha o nariz dela. Alguém tem que limpar essa criança. É uma característica de resfriado, de gripe, de infecção por vírus. Mas ela está bem, tá bom? Eu fiquei sabendo. Eu nem sei porque ela foi para aqui essa imagem. Bom, pode passar. Bom, vamos falar de como o vírus, muito esperto, como o vírus se multiplica, como o vírus se espalha de uma forma absurda no corpo da gente. Para se replicar, para se multiplicar, se reproduzir, o coronavírus precisa sequestrar uma célula. Lembra? Um vírus é um parasita obrigatório, precisa de uma célula hospedeira. Graças às proteínas em forma de lança que se projetam de sua superfície, o coronavírus pode penetrar na membrana dessas células. Olha aqui. Aqui está o coronavírus. Aqui tem o material genético, que é RNA. Lembra que eu falei que o vírus pode ter dentro dele DNA ou RNA, ou os dois ao mesmo tempo. O coronavírus tem o RNA, que é o seu material genético. Tá aqui. Aqui nós temos lanças, espinhos, formados de proteína, que vão como uma chave entrar na célula, como uma chave na fechadura. Olha só. Aqui nós temos o receptor, a célula, que tem também uma proteína na ponta dela, na membrana, e o vírus reconhece essa proteína e, como uma chave, entra nela. O vírus tem as suas próprias células de contágio. Não é em qualquer célula que ele entra. Nesse caso, o encaixe foi perfeito. O que vai acontecer? O vírus vai, através desse espinho, dessa lança, furar a membrana e jogar dentro da célula o seu material genético. Olha o que aconteceu. O material genético que estava dentro do vírus, pela penetração na membrana, jogou dentro da célula do homem, do ser humano, o material genético. Olha o que vai acontecer. Pode passar, Carol. Ele entrou na célula, dentro dela. Ele começa a comandar essa célula. Ele começa a assumir o controle. Antes, a célula trabalhava em função do nosso corpo, do nosso desenvolvimento, das funções, das reações químicas, tudo. Tudo que fazemos, estudamos, lemos, corremos, brincamos, depende do trabalho celular. O que vai fazer o vírus? Vai comandar essa célula e vai fazer ela agora se voltar contra a pessoa. Vai fazer com que essa célula produza outros vírus. Quando isso ocorre, o corpo percebe que o vírus está lá e produz uma resposta inflamatória para tentar combatê-lo, explica o estudioso. É por isso que começamos a sentir um pouco de dor de garganta, onde acontece a inflamação, e podemos ter o nariz entupido. A inflamação que dá na garganta é porque o nosso corpo viu que tem algo errado, o vírus, e produz anticorpos. Os soldados que vão nos defender. Por isso inflama a garganta. Pode passar.
O vírus que assumiu a célula e assumiu o comando da célula, e esse vírus, através da célula, através do maquinário da célula, da maquinaria da célula, como se fosse uma indústria, uma fábrica, o vírus produz de 10 a 100 mil vírus numa única célula. Então, uma única célula, tendo dentro vírus, produz de 10 a 100 mil coronavírus. O vírus, então, entra nos tubos brônquicos, as vias aéreas que vão para os pulmões. E ali produz inflamação na mucosa desses tubos. Aqui eu mostrei essa imagem para você, estou mostrando ela, para você ver como o vírus se multiplica e como ele ataca as células. Ele se estabelece na mucosa da garganta, depois desce por um tubo e vai até os pulmões. Isso causa irritação. Quando isso ocorre, a resposta inflamatória aumenta porque o corpo está combatendo o vírus e, consequentemente, a febre aparece. Outro sintoma do vírus, a febre. O que pode acontecer? O vírus toma conta dos pulmões, levar a pessoa a uma pneumonia, uma crise respiratória, e a pessoa pode morrer por causa disso. Por isso esse vírus é tão poderoso, principalmente em pessoas mais velhas e pessoas que têm algum tipo de doença. Mais frágeis, elas se tornam vítimas fatais do vírus. Pode passar. Como é possível se prevenir contra o vírus? Isolamento. O que estamos fazendo? Evitar aglomerações. Lavar bem as mãos. Álcool em gel ou lavar muito bem as mãos, entre os dedos, as costas, aqui a palma da mão, os braços também. Porque se você lava a mão, você tira do vírus aquele envelope gorduroso e ele não tem mais poder de infectar ninguém, tá bom? Evitar tocar no nariz, na boca e nos olhos antes de lavar as mãos. Evitar contato com pessoas doentes, né? E se você estiver doente, não saia de casa. Ou, se você quiser sair, tenha uma bolha como essa pessoa aqui, ó, tá vendo? Ah, o vírus não vai entrar nela, não. Beleza, essa foi a aula de hoje, ciências. Falamos, então, do vírus, que é um organismo muito esperto, porque tem dentro um material genético, envolvido por uma cápsula de proteína. E esse organismo esperto entra na nossa célula, que é um pedacinho bem pequenininho, que forma todos os seres vivos, plantas e animais, pega essa célula, toma conta da maquinaria dentro dela e fabrica outros vírus. Um vírus que entrou na célula produz de 10 a 100 mil coronavírus. Prevenção é essa. Se cuidem, se preservem e logo nos vemos. Um abraço. Tchau!